ele que regulamenta aí a Lei 10.098 e a 10.048. Vamos lá. Na aula passada, a gente parou na seção 3 falando da acessibilidade e na habitação de interesse social. Vamos lá. Mais uma vez eu digo, hein? Peguem seus marca-textos, suas canetinhas coloridas para poder a gente ir pegando e ticando os tópicos importantes. Olha só. Na habitação de interesse social, deverão ser promovidas as seguintes ações para assegurar as condições de acessibilidade do empreendimento. Então, vamos embora. Qual é o local? Na habitação de interesse social. Perfeito? Então, eu tenho que assegurar algumas condições, tá, de acessibilidade desses empreendimentos. E vamos lá. Definição de projetos e adoção de tipologias construtivas livres de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, ou seja, dentro daquele projeto tem que estar livre de barreiras arquitetônicas e urbanísticas. No caso de edificação multifamiliar, a execução das unidades habitacionais acessíveis no piso térreo e acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos, ou seja, unidade acessível. Aqui no Rio de Janeiro, eu até andei um tempinho atrás aí olhando para poder comprar um imóvel e se você analisar, os prédios que estão sendo construídos agora, eles têm a chamada unidade Garden, né? Que é o primeiro andar do prédio, já é uma unidade habitacional, com porta mais largas, teto mais alto, você vê que ele é livre de barreiras, então isso daí já é um exemplo a ser dado, ou seja, numa edificação multifamiliar. Se não conseguir fazer isso no piso térreo, que seja feito o quê? Em locais acessíveis, tá? Que os outros têm que ser o quê? Acessíveis ou adaptáveis quando nos demais pisos. Execução das partes de uso comum quando se tratar de edificação multifamiliar, conforme normas técnicas da ABNT. Perfeito? Vamos lá. 4. A elaboração de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de elevador adaptado para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O que eu aconselho você a fazer agora? Dá uma sublinhada na deficiência ou com mobilidade reduzida, tá bom? Porque se cair uma pergunta de literalidade de lei, a gente tem que saber disso daí. Os agentes executores dos programas e projetos destinados à habitação de interesse social, financiados com recursos próprios da União ou por ela geridos, devem observar os requisitos estabelecidos nesse artigo. Sem mais o que falar disso. Ao Ministério das Cidades, no âmbito da coordenação da política habitacional, compete. Aí vamos lá. Então agora é a competência do Ministério das Cidades, tá? No que diz respeito à coordenação da política habitacional. Compete a ele a fazer o quê? Adotar providências necessárias para o cumprimento do disposto no artigo 28, nós vimos agora. Divulgar junto aos agentes interessados e orientar a clientela alvo da política habitacional sobre as iniciativas que promover em razão das legislações federal, estadual, distrital e municipal relativas à acessibilidade. Da acessibilidade a bens culturais e móveis. As soluções destinadas à eliminação, redução ou superação de barreiras, então grave comigo, ó. Ou ele vai eliminar, ou ele vai reduzir, ou ele vai ter o quê? A superação dessas barreiras. Na promoção da acessibilidade, a todos os bens culturais e móveis devem estar de acordo com o que estabelece a instrução normativa número 1 do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPAM. Ou seja, não basta simplesmente sair fazendo modificações naquele imóvel tão somente para fazer o atendimento dessa lei. Eu tenho que obedecer o que o IPAM ele fala a respeito, tá? Da acessibilidade aos serviços de transportes coletivos. Vamos lá. Condições gerais. Para fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, os terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. Então, quero que você fique claro, até o, se eu não me engano, artigo 46 da Lei 13.146, ele fala o que faz parte do sistema de transporte. E aqui ele diz que para fins de acessibilidade, ele considera os terminais de parada, né, os pontos de parada,
os terminais, os veículos, os serviços, as vias principais, os acessos, a operação, tudo isso ele coloca, entendeu? Como parte dos serviços de transporte coletivo. Os serviços de transporte coletivo terrestres são: quais são os tipos de serviços coletivos terrestres? Transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Então vamos lá. Eu tenho o transporte rodoviário, que ele é classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Beleza? Por que você tem que saber disso? Porque mais à frente você vai ver as competências em se tratando desses tipos de transporte. Transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano. Transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. Aí tu fala assim, caramba, Geraldo, isso pode cair em prova? Claro que pode. Claro que pode. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou botar um quadrinho esquematizado aqui para vocês. Eu tenho 3 tipos de transporte: urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Então a gente bota aqui, ó, urbano, eu tenho o transporte metropolitano, eu tenho o transporte intermunicipal, eu tenho transporte interestadual. Perfeito? Sim ou não? Agora, o que ele fala? Ele fala em transporte rodoviário, o transporte metroferroviário e o transporte ferroviário. Então, vamos embora. Eu tenho, dentro do conceito de transportes terrestres, tá? Eu tenho o transporte rodoviário, eu tenho o transporte metroferroviário, e eu tenho o transporte ferroviário. Tio Geraldo, por que você está botando dessa forma? Porque o transporte rodoviário, ele pode ser urbano, metropolitano, intermunicipal, interestadual. Então, o transporte rodoviário, ele pode ser urbano, ele pode ser metropolitano, ele pode ser intermunicipal, ele pode ser interestadual. Perfeito? O transporte metroferroviário, ele pode ser classificado como urbano e metropolitano. Ou seja, esse carinha aqui, ó, ele só pode ser urbano ou metropolitano. E o transporte ferroviário, ele pode ser intermunicipal e interestadual. Ele pode ser intermunicipal ou ele pode ser interestadual. O que o titio quer fazer com vocês? O examinador, na hora que ele faz uma prova de concurso público, ele vai brincar, ele vai falar que o metro ferroviário ele pode ser urbano, pode ser metropolitano e vice-versa. Entendeu? Então, falou em transporte rodoviário, ele pode ser o quê? Urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Falou em transporte metroferroviário, eu posso ter esse transporte o que, gente? Urbano ou metropolitano. Falou em transporte ferroviário, eu tenho intermunicipal e interestadual. Perfeito, galera? Ficou tranquilo aí? Então, esse mapinha mental eu fiz para vocês aí, em cima desse artigo 32, justamente para quê? Para você não dar mole na hora da prova. Cara, tem que engolir isso daí. Infelizmente, entendeu? Infelizmente, isso daí pode cair na tua prova? Pode cair na tua prova. Perfeito? Foi? Sim ou não? Então, vamos embora. Deixa eu só abrir aqui um negócio. Enquanto você copia aí, vai copiando.
Vamos lá. Olha só. O governo... Peraí. Quando a gente falar em transporte municipal, a gente tem o quê? O governo municipal que vai fazer isso. Se eu tenho um transporte coletivo metropolitano e intermunicipal, é o governo estadual que vai fazer isso. Se eu tenho um transporte coletivo interestadual e internacional, quem é que faz? É o governo federal. Então, só para poder a gente não confundir, isso daqui é só os tipos de transportes terrestres que nós estamos trabalhando aqui. Aqui a gente não está falando em órgão quem vai ser a esfera que vai ser responsável por conceder isso. É um outro mapinha que eu vou fazer para vocês. Eu quero que vocês tenham cuidado, por quê? Porque eles podem fazer a mistura de um mapa mental com outro, de um fluxograma com outro, e aí pode te arrebentar na hora da prova. Eu não quero que isso aconteça. Entendeu, meus amores? Sim ou não? Perfeito? Copiou? Eu vou apagar aqui agora e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Toda vez que a gente trabalha com legislação, a gente tem que ter esse cuidado tem que ser bem zeloso com o que a gente apresenta aqui para vocês, porque um detalhe pode levar você a errar na hora da prova. Por isso que a gente tem que botar tudo pormenorizado. Olha só, as instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivos são. Então a gente vai falar da concessão, tá? Do transporte coletivo. E aí eu tenho o governo municipal, o governo estadual e o governo distrital e o governo federal. Como funciona isso daí? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Galera, a gente vai falar da concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo. Show de bola? Então, cadê? A gente abre aqui, ó, concessão e permissão. Concessão e permissão do transporte coletivo. Tá? Se for um transporte coletivo ou melhor, vamos fazer o contrário, tá? Governo municipal. Ele vai falar de quem? Ele vai falar a respeito do transporte coletivo municipal. Transporte coletivo municipal. Quando se tratar do governo estadual, ele vai falar do transporte coletivo metropolitano e intermunicipal. Se for governo estadual, eu vou falar do quê? Do transporte coletivo metropolitano e o intermunicipal. Se eu falar do governo do Distrito Federal, eu vou ter o quê? O transporte coletivo do Distrito Federal. Vou botar aqui governo, Distrito Federal. Ele versa a respeito de quê? Do transporte coletivo do Distrito Federal. Perfeito? E quando se falar em governo federal, eu vou falar do transporte interestadual e internacional. Tá? Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Ó? Quando se tratar de concessão ou permissão de transporte coletivo, quando eu falar de transporte coletivo municipal, quem é que vai ser? O governo municipal. Quando eu falar em transporte coletivo metropolitano ou intermunicipal,
é a quem? O governo estadual. Se eu falar em transporte coletivo lá do Distrito Federal, vai ser quem? O governo do Distrito Federal. Se eu falar em transporte interestadual ou internacional, eu estou falando de quem? Do governo federal. O que eu quero que você preste atenção é justamente isso, que quando ele falar em governo estadual, ele vai falar em transporte público, coletivo e interestadual, e aí você vai acabar errando, não pode. Pensa, governo municipal, transporte municipal, governo do Distrito Federal, transporte distrital. Agora, o estado é transporte metropolitano ou entre municípios, intermunicipal, e o governo federal é interestadual e internacional. Ficou tranquilo, meus amores? Foi isso daqui? É quando se trata da concessão e da permissão do transporte coletivo, tá? De transporte coletivo. Pode copiar aí o quadrinho que o tio Geraldo fez para você aí agora. Enquanto isso, eu bebo um golinho d'água. Vamos lá? Vou apagar o quadro, hein? Perfeito? Vamos lá. Continuando com vocês aqui. Vamos lá. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos transportes coletivos são: governo municipal responsável pelo transporte coletivo municipal, governo estadual responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal, o do Distrito Federal pelo transporte coletivo distrital e o governo federal pelo transporte coletivo interestadual e internacional. Os sistemas de transporte coletivo, eles são considerados acessíveis quando todos os elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados, segundo o conceito do desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. Perfeito? Então, se ele tem um uso pleno, autônomo e com segurança por todas as pessoas, a gente sabe que ele tem o quê? Ele está cumprindo os conceitos de acessibilidade, tá? Parágrafo único. A infraestrutura do transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação desse decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais, meios de acessos devidamente sinalizados para o uso da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida, ou seja, sempre dando maior inclusão possível. Eu sinalizo o assento, o trajeto que ele vai fazer, eu coloco um sistema de comunicação tátil, eu tenho avisos sonoros, tudo isso para poder incluir cada vez mais a pessoa com deficiência, seja lá qual ela tiver. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transporte coletivo no âmbito de suas competências deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no artigo 34 que nós estudamos. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão de serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do símbolo internacional do acesso após certificar a acessibilidade do sistema de transporte. É aquela velha imagem que a gente tem quando você vê um ônibus andando na rua e lá na traseira daquele ônibus eu tenho esse desenho aqui, ó. Na traseira do ônibus eu tenho esse desenho aqui. Esse daqui, ó, é o símbolo internacional do acesso. Perfeito? Então, aquele ônibus, ele foi, lógico, analisado pelas autoridades competentes e ela chancelou ele com a acessibilidade, disse que ele cumpre os requisitos da acessibilidade. E aí, ele vai ostentar esse símbolo.
Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e às instâncias públicas responsáveis pela gestão do serviço de transporte coletivo assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços para que preste atendimento prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Não adianta nada colocar uma rampa elevatória para suspender uma pessoa que seja cadeirante para dentro do ônibus, se o motorista não sabe operar. Eu tenho que capacitar, eu tenho que ter recursos humanos para poder fazer tal operação, para permitir essa inclusão, entendeu? Vamos lá. Dar acessibilidade no transporte coletivo rodoviário. No prazo de até 24 meses a contar da edição das normas técnicas referidas no parágrafo 1º, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no país serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante na forma a garantir o seu uso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Galera, infelizmente não tenho o que dizer sobre isso. A lei, ela determinou um certo lapso temporal. O que você vai fazer aqui? Simplesmente marcar no prazo de que? Até 24 meses. Tá? Então, falou da acessibilidade de transporte coletivo rodoviário, você lembra do número 24, que é 24 meses. Ok? Na implementação desses veículos, tá? Galera, mais uma vez eu digo, eu acredito que o examinador não venha cobrar esse tempo, esse lapso temporal, até porque tem muita coisa boa para ele perguntar aí, beleza? E isso daí é uma legislação que você sabe que não é tão nova. Eu já tenho legislações mais novas. Vamos lá. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaborados pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou seja, o Inmetro, tá bom? A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á de forma gradativa conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão de serviço. Então vamos lá. Essa substituição ela vai ser feita de acordo com o previsto no contrato, tá? Mas na fabricação de veículos, ele viu ali que a partir de 24 meses já tem que só fabricar veículos que atendam totalmente a esse conceito de desenho universal. A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário, a infraestrutura dos serviços desses transportes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data da publicação desse decreto. Então, qual é o prazo máximo? 120 meses. Prazo máximo de 120 meses, tá bom? Para poder estar totalmente acessível, tá bom? Os serviços de transporte coletivo rodoviário urbano devem priorizar o embarque e o desembarque dos usuários em pelo menos um dos acessos do veículo. O que é isso? O mesmo nível da plataforma, ele tem que estar o nível de entrada dentro daquele veículo, dentro daquele transporte coletivo, tá bom? No prazo de até 24 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação e conformidade no parágrafo 3º, as empresas concessionárias e permissionárias de serviço de transporte coletivo rodoviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive seus equipamentos, tá? Então, os veículos que estiverem em circulação, inclusive seus equipamentos, a partir de 24 meses, eles já devem dar essa observância. As normas técnicas para a adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação de forma a torná-los acessíveis serão elaboradas pelas instituições que compõem lá o Inmetro, tá bom? Caberá ao Inmetro, quando da elaboração das normas técnicas para a adaptação dos veículos, especificar dentre esses veículos que estão em operação quais serão adaptados em função das restrições previstas lá no artigo 98 da 9.503. Continuando com vocês. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo rodoviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitos a programas de avaliação em conformidade
de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, a partir de orientações da ABNT. Ou seja, todas essas modificações que vão ser feitas no veículo, ela vai se submeter ao crivo do Inmetro, e o Metro vai avaliar de acordo com os parâmetros traçados, elaborados pela ABNT. Perfeito? Sempre para poder dar o quê? O máximo de lisura possível, para que não sejam feitas atualizações e modificações porcas no veículo. Da acessibilidade no transporte coletivo aquaviário. Vamos lá. No prazo de até 36 meses, qual é no aquaviário que ele fala? No outro foi 24, nesse é 36. Tem que gravar. Meses a contar da data da edição das normas referidas no parágrafo 1º. Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. As normas técnicas para a fabricação de veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário acessíveis a serem elaborados por instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, ou seja, o Inmetro, estarão disponíveis no prazo de até 24 meses da data da publicação desse decreto. As adequações na infraestrutura do serviço desta modalidade de transporte deverão atender critérios necessários para proporcionar condições de acessibilidade ao sistema de transporte aquaviário. Ou seja, não basta simplesmente fazer aquela obra para o inglês ver, ou então aquela maquiagem. Ela tem que ser necessária para proporcionar uma condição de acessibilidade às pessoas que tenham deficiência ou mobilidade reduzida a esse sistema de transporte aquaviário. No prazo de até 54 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação, em conformidade descrito lá no parágrafo 2º, as empresas concessionárias e permissionárias de serviços de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículo em circulação, inclusive de seus equipamentos. Tá? Galera, eu faço questão de bater em toda a legislação. É óbvio, você já viu como é a minha forma de trabalhar. Eu faço questão de bater em tudo. Mas tem partes que a gente passa mais rápido porque realmente a gente vê que, embora aquilo deva ser esclarecido, e é o que a gente faz, não tem tanta probabilidade de se tornar objeto de questão de prova. Tá? As normas técnicas para adaptação dos veículos, dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário, em circulação de forma a torná-los acessíveis, serão elaborados pelo Inmetro e estarão disponíveis no prazo de até 36 meses a contar da publicação desse decreto. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação conforme desenvolvidos e implementados pelo Inmetro a partir de orientações da ABNT. Então, o que acontece? Vai ser desenvolvido e implementado pelo Inmetro, mas ele segue as normas da ABNT, beleza? Não tem mistério nisso daí. Caso o examinador venha cobrar alguma coisa em prova, é tão somente esse lapso temporal aqui dos meses entre a implementação do serviço e das modificações, ou então quem seria para desenvolver e implementar e quem é que vai ditar as normas. Quem ditar normas? A ABNT. Quem é que vai implementar e vai desenvolver? Isso daí vai ser feito através do Inmetro, entendeu? Da acessibilidade no transporte coletivo metroferroviário e ferroviário. A frota de veículos de transporte coletivo, metroferroviário e ferroviário, assim como a estrutura do serviço deste transporte, deverão estar totalmente acessível no prazo máximo de 120 meses. 120 meses. A gente falou 24, 36, agora 120 meses. A contar da publicação desse decreto. Quando ele fala de todo o sistema, não sei se você já teve o prazer ou o desprazer de andar de trem aqui no Rio de Janeiro. Cara, é bem rápido, é tranquilo, só que você vê que o poder público teve um descaso quanto a isso. Por exemplo, às vezes você para numa determinada estação e o espaço entre o trem e a plataforma é gigantesco.
entendeu? É gigantesco, é enorme, entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado com relação a isso. Tanto tem que ter cuidado que o próprio, na própria composição, o maquinista avisa, cuidado com o espaço entre o trem e a plataforma. Fala até em inglês, mind the gap. Ou seja, você tem que tomar um cuidado com isso. Agora, é lógico, né? Passando agora por o nosso mundo romântico, utópico. Vai obedecer? Vai obedecer no prazo de 120 dias, tá? Parágrafo 1º. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo, metro e ferroviário, obedecerá ao disposto nas normas técnicas da ABNT. No prazo de 36 meses, a contar da data da publicação do decreto, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo, metro-ferroviário, que é o metrô, e o ferroviário, serão fabricados, acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Os serviços de transporte coletivo, metro-ferroviário e ferroviário existentes, eles deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses, a contar da data da publicação desse decreto. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo, sejam eles metroferroviários ou ferroviários, deverão apresentar o plano de adaptação do sistema existente, prevendo ações saneadoras de no mínimo 8% ao ano sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. O que você tem que gravar? 8 no mínimo, 8 no mínimo, 8 no mínimo, 8 no mínimo, 8% ao ano, tá? Tem que fazer isso, no mínimo 8% ao ano. Os planos de que trata o parágrafo 1º desse deve ser apresentado até 6 meses a contar da data da publicação desse decreto. Perfeito? Então você viu que quando ele fala aí dos transportes, ele fala do metro-ferroviário, do aquaviário, do rodoviário. Ele faz o quê? Ele está querendo a implementação, ele está querendo a melhora desse sistema. Perfeito? A gente sabe que para fazer algumas modificações, isso demanda uma burocraticidade muito grande. Entendeu? Por exemplo, como é que eu vou adequar um terminal de parada? Para fazer isso, eu tenho que fazer através de quê? De uma licitação. Mas a licitação, ela demora. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que é complicado fazer isso. Mas a legislação, ela estabeleceu um prazo. Ela diz que tem que fazer e ela colocou alguns prazos aqui. Então, você tem que ficar ciente disso daí. Seção 5, ele vai falar da acessibilidade do transporte coletivo aéreo. Tá bom? Transporte coletivo aéreo. Olha o que ele fala. No prazo de até 36 meses, tá? 36 meses, olha o que ele fala, 36 meses. A contar da data da publicação do decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo. Os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá à norma de serviço de instrução lá da aviação civil, ou seja, a NOCERC IAC 250879079 de 1º de novembro de 95, expedida pelo Departamento de Aviação Civil e o Comando da Aeronáutica e as normas técnicas da ABNT. Beleza? Isso daqui é tão somente uma formalidade, acredito que eles não venham copiar, não venham cobrar de vocês isso daqui. Agora é lógico, né? Se ele falar o que tem que... a quem deve obediência, grava isso daqui, não tem o que ser explicado nisso daí. Tá bom? Vamos lá, disposições finais, seção 6. Cadê? Vamos lá, disposições finais, seção 6. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo, em que caso? Para a importação de equipamentos que não sejam produzidos no país, necessários no processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais. É bem óbvio isso. Ou seja, eu vou dar um incentivo tributário se não tiver nenhum produtor nacional, nenhum similar nacional. Aí eu dou um incentivo, tá? Um fomento. Para a fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados ao sistema de transporte coletivo, por exemplo, uma rampa elevatória para ser instalada no ônibus. Ok?
Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se refere o caput, deve ser observado o artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Sempre tem que ser feito isso, tá, gente? Para poder a gente não extrapolar e não ferir lá a lei de diretrizes orçamentárias, enfim. Vem para cá que eu não vou entrar nesse ponto, não. A fiscalização e a aplicação de multas aos sistemas de transporte coletivo segundo o artigo 6º, inciso 2 da Lei 10.048, cabe à União, aos estados e municípios e Distrito Federal, de acordo com suas competências. Se lembra quando a gente distribuiu as competências? Se o transporte ele é municipal, é quem? É o governo municipal. Se é um transporte metropolitano e intermunicipal, governo estadual. Se é um transporte distrital, governo do Distrito Federal. Se é um transporte interestadual e um transporte intermunicipal, aí eu tenho o governo federal. Perdão, se é intermunicipal, o governo estadual. Se ele é interestadual e internacional, é o governo federal, tá bom? Então, ó, nesse 46 aqui, ó, vou botar aqui, ó, vai cair em prova, tá bom? Vai cair em prova. Lembre-se que ele está falando que é da competência, tá? Se é o transporte municipal, é o governo municipal. Se é o transporte metropolitano e intermunicipal, governo estadual. Se é um transporte distrital, governo distrital. Se é um transporte interestadual ou nacional, é o governo federal. Grave isso, fizemos um mapinha mental, então lá no teu mapa mental você bota do lado, artigo 46, não posso dar mole, tá? Capítulo 5, do acesso à informação e comunicação. Vamos lá. No prazo de até 12 meses a contar da data de publicação desse decreto, será obrigado à acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede municipal mundial de computadores, a internet, para o uso das pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso à informação disponível. Então ele já está falando que no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação desse decreto, tem que tornar todos os portais da administração pública, eles devem ser acessíveis aos deficientes visuais. Nos portais e sítios de grande porte, desde que seja demonstrada a inviabilidade técnica de se concluir os procedimentos para alcançar integralmente a acessibilidade, o prazo definido no caput será estendido por igual período. Então você já sabe que o prazo é de quanto tempo? 12 meses. Dependendo da situação, se enquadrar no parágrafo 1º, igual período mais 12 meses. Tá? Então, se levar em consideração o prazo máximo, 24 meses. Os sítios eletrônicos acessíveis a pessoas portadoras de deficiência contendo o símbolo que represente a acessibilidade na rede mundial de computadores, a internet, a ser adotado das respectivas páginas de entrada. Então, se aquele site ele é acessível, tem que ter o símbolo mundial de acessibilidade lá, tá bom? Os telecentros comunitários instalados ou custeados pelo governo federal, estadual, municipal ou Distrito Federal devem possuir instalações plenamente acessíveis, pelo menos um computador com sistema de som instalado para uso preferencial por pessoa com deficiência visual. Galera, o que é isso? Se eu tenho um telecentro comunitário que foi custeado, seja por qual esfera do governo, eu tenho que ter ao menos um computador com sistema de áudio para atender o deficiente visual. Após 12 meses da edição desse decreto, a acessibilidade nos portais e sites, sítios eletrônicos de interesse público na rede mundial de computadores, a internet, deverá ser observada para obtenção do financiamento de que trata o inciso 3º do artigo 2º. Ou seja, para poder ter esse tipo de financiamento, esse incentivo, tem que ter o teu site, o portal, o sítio eletrônico totalmente acessível, tá? É o que dispõe o artigo 48. As empresas prestadoras de serviço de telecomunicações deverão garantir o pleno acesso a pessoas com deficiência auditiva por meio das seguintes ações. Então vamos lá, eu estou falando da TIM, eu estou falando da Oi, da Nextel, eu estou falando da Vivo, estou falando da Claro. Ou seja, eu estou falando das empresas prestadoras de serviço de telecomunicações. O que elas devem observar? No serviço telefone fixo comutado, o STFC, disponível para uso do público em geral. Sistema de serviço de telefonia fixo comutado, STFC,
Instalar, mediante solicitação, no âmbito nacional e em locais públicos, telefones de uso público adaptado para uso por pessoas com deficiência. Lembrando, instalar mediante solicitação e em âmbito nacional e locais públicos, tá? Então ele deixa claro que é mediante solicitação. Ah, Geraldo, tem alguma coisa especial nisso? Não, é porque na tua prova ele pode botar independente de solicitação. E aí você vai marcar e vai estar errado. B. Garantir a disponibilidade de instalação de telefones para uso por pessoas com deficiência auditiva para acessos individuais. Ou seja, lembre-se que ele faz questão de ter o quê? A instalação de telefone para pessoas com deficiência auditivas, tá? Garantir a existência de centrais de intermediação de comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoa com deficiência auditiva, que funcionem em tempo integral e atendam todo o território nacional, inclusive com integração do mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço móvel pessoal. Então ele fala o seguinte, ó, e aqui ó, com integração o mesmo serviço oferecido pela prestadora de serviço móvel pessoal. Então tenho que fornecer isso? Tenho que garantir essas centrais de intermediação? Tem. Garantir que os telefones de uso público contenham dispositivos sonoros para a identificação das unidades existentes e consumidas dos cartões telefônicos, bem como demais informações exibidas no painel desse equipamento. É assim, você que é muito novinho não deve lembrar, mas eu tinha aqui o orelhão, né, o desenho, né, aqui no Rio de Janeiro. Aí você tinha aqui do lado aqui o fone, ficava aqui do lado. Aqui você tinha uma tela. Aqui você tinha o teclado. Beleza? Aqui, ó, você botava, aqui do lado, botava o cartão telefônico. Eu falo botava, né, porque tem muito tempo que eu não uso. Botava aqui o cartão telefônico. Aí ele aparecia aqui 40 unidades. Aí você ligava, aí ele ia botar 40, aí depois ele ia lá e aparecia 38. Aí depois de um tempo ele aparecia 35, depois de um tempo ele aparecia 20, ou seja, além de mostrar no painel, ele vai dando um sinal, ele vai emitindo um sinal sonoro. Para quê? Para a pessoa ter ciência daquilo, porque um deficiente visual, ele não vai ter acesso, ele não vai conseguir enxergar aquilo ali. Então, ele vai sendo avisado através dos sons que está sendo consumido o seu cartão. É isso que a legislação acabou de falar, tá? Deixa eu apagar aqui esse desenho horrível, que para você que é de uma geração mais nova, nunca deve ter visto isso na vida. Vamos lá. Galera, no serviço móvel celular ou serviço móvel pessoal, garantir... Pessoal, vamos lá. A. Garantir a interoperabilidade dos serviços de telefonia móvel para possibilitar o envio de mensagem de texto entre celulares de diferentes empresas. O que é isso? A minha empresa é da Claro. Eu só posso mandar mensagem para Claro? Não. Você pode mandar mensagem de texto para toda e qualquer empresa de telefonia. Hoje é algo muito ridículo e simples, mas há um tempo atrás a gente tinha essas restrições de empresa para empresa, enfim. Hoje isso daí já não faz mais parte da nossa realidade, mas está no texto da lei. Garantir a existência de centrais de intermediação, comunicação telefônica a serem utilizadas por pessoas com deficiência auditiva e que funcionem em tempo integral e que atendam todo o território nacional, inclusive integração com o mesmo serviço oferecido pelas prestadoras de serviço de telefone fixo comutado. Então, olha só, eu vou ter uma central de intermediação tanto da telefonia fixa quanto da telefonia móvel. E elas têm que o quê? Elas têm que ter uma operabilidade. Eu tenho que ter uma operacionalização entre elas. Elas têm que se comunicar, perfeito? Além das ações citadas no caput, deve-se considerar o estabelecido nos planos gerais de metas de universalização aprovados pelo Decreto 2592, de 98, e 4769, de 2003, bem como estabelecido na Lei 9472, de 97. Parágrafo 2º. O termo
pessoa portadora de deficiência auditiva e da fala utilizado nos planos gerais de metas de universalização é entendido nesse decreto como pessoa portadora de deficiência auditiva no que se refere aos recursos tecnológicos de telefonia. A gente sabe que a utilização da terminologia aqui ela está meio retrógrada, está falando portador, entendeu? A gente sabe que é feio, que não é legal, mas na verdade são pessoa com deficiência auditiva. Esse é o correto, essa é a maneira certa de se falar. Artigo 50. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, regulamentará, no prazo de 6 meses a contar da data da publicação desse decreto, os procedimentos a serem observados para a implementação no disposto do artigo 49. Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de telefonia celular que indiquem de forma sonora todas as operações e funções neles disponíveis no visor. Ou seja, é quando você pega seu telefonezinho lá, a pessoa ela tem uma deficiência visual. Ela não consegue enxergar o que está na tela, mas ela tem acesso ao botãozinho ali, vou dar o exemplo do iPhone, ela segurou o botão ali, ela vira e fala, eu quero ligar para tal pessoa, eu quero acessar a minha agenda, abrir e-mail, ligar para, ele faz tudo isso, enviar mensagem para, tudo isso através de um toque, tá? Eu dei o exemplo do iPhone, que é o aparelho que eu utilizo, mas você tem o Samsung, você tem Sony, você tem diversas outras marcas que têm o mecanismo correto de utilizar dessa forma, tá? Caberá ao poder público incentivar a oferta de aparelhos de televisão equipados com recursos tecnológicos que permitam a utilização, de modo a garantir o direito ao acesso à informação das pessoas com deficiência auditiva ou visual. O que aparelho de televisão seria esse? Seria aquele que possui o quê? Aquela audiodescrição, a tecla SAP, né? O sistema de legenda oculta, tá bom? Aqui, ó, parágrafo único. Inclui-se, dentre outros recursos referidos no caput, dentre outros, eu estou diante de um rol exemplificativo. Esse, dentre outros, foi muito bem colocado pelo legislador, porque a gente tem um avanço tão grande e constante da tecnologia, que se ele não colocasse esse dentre outros, a gente teria isso aqui congelado para as pessoas com deficiência. Mas, na verdade, cada vez mais acesso, cada vez mais possibilidades a gente vai estar tendo. Circuito de decodificação de legenda oculta, recurso para programa secundário de áudio, que é a tecla SAP, entrada para fones de ouvido com ou sem fio. Agora, eu posso ter outras tecnologias? Posso. Eu tenho diversas outras tecnologias. Tá bom? Estamos juntos? Vamos lá. Os procedimentos a serem observados para a implementação do plano de medidas técnicas previstos no artigo 19 da Lei 10.098 serão regulamentados em norma complementar pelo Ministério da Comunicação. O processamento, prevenção de deficiências. Eu posso prevenir uma deficiência dando um EPI, um equipamento de proteção individual a um trabalhador. Eu posso prevenir uma deficiência através de uma vacinação. Perfeito? Aqui, e que contribuam para impedir ou minimizar o agravamento, ou seja, para impedir o agravamento ou então que ele minimize. Existem algumas doenças, principalmente aquelas que afetam o sistema nervoso, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. É porque eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, os exemplos que eu tenho são exemplos de ouvir falar, né? Mas vamos lá. Ele tem uma doença que afeta o sistema nervoso central. E aquela doença ela vai evoluindo, que ele vai perdendo a mobilidade, vai perdendo o controle do corpo. Se eu tiver um desenvolvimento de um medicamento para evitar que aquela doença ela venha evoluir, show de bola, está enquadrado aqui. Ou então, ela não evita, mas ela minimiza os efeitos. Também está compreendido aqui. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos, tá? Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas, tá bom? O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a produção de ajuda técnica dar-se-á a partir da instituição de parceria com universidades, centros de pesquisas para a produção nacional de componentes e equipamentos. Então, eu fecho uma parceria com uma universidade, com um centro de pesquisas para a produção aqui dentro do Brasil, desenvolvimento de tecnologias aqui da gente.
Os bancos oficiais, com base em estudos e pesquisas elaborados pelo poder público, eles serão estimulados a conceder financiamento às pessoas com deficiência para aquisição de ajudas técnicas. Então, também tem esse estímulo para a aquisição da ajuda técnica. Então, eu tenho um estímulo para a produção da ajuda técnica, para o estudo e elaboração de tecnologias e também para a aquisição por parte das pessoas que detenham aquela deficiência ou mobilidade reduzida para a aquisição dessa ajuda técnica, tá? Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de, dois pontos. Que viabilidade cabe ao Poder Executivo com base em estudos e em pesquisas? A redução ou isenção de tributos para a importação de equipamentos e ajuda técnica que não estejam produzidos no país ou que não possam ser, não possuam similar nacional. Então, vamos lá. Aqui atrás, o que ele falou? Ele fala do quê? Do financiamento das linhas de crédito para a aquisição de ajudas técnicas. Aqui ele está falando na redução ou isenção de tributo, porque não tenho essa ajuda técnica aqui no Brasil, não tenho nada similar, eu vou trazer lá de fora, ou ele vai ter uma redução ou isenção total de tributo para essa importação. A redução ou isenção de imposto sobre o produto industrializado incidente sobre as ajudas técnicas. E inclusão de todos os equipamentos de ajuda técnica para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida na categoria de equipamento sujeito à dedução de imposto de renda. Olha que coisa linda. Ele comprou aquela ajuda técnica, ele vai deduzir aquilo ali dentro do imposto de renda. Perfeito? Vamos lá. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o caput desse artigo, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 1001, lógico, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro dessa medida. Porque tem que se enquadrar tudo dentro do plano orçamentário e financeiro para que não venha extrapolar, enfim, tá? Caberá ao poder público viabilizar as seguintes diretrizes. Então vamos lá. O que cabe ao poder público? Viabilizar que diretrizes? Reconhecimento da área de ajuda técnica como área de conhecimento. Promoção da inclusão de conteúdos temáticos referentes à ajuda técnica na educação profissional, no ensino médio, na graduação e na pós-graduação. A partir do momento que ele inclui isso daí, dentro daquela grade curricular, ele vai desde já estimular por parte dos estudiosos, cientistas, os profissionais de cada uma daquelas áreas temáticas, a produção e concepção de projetos, de produtos, de serviços, de ajudas técnicas. O apoio e divulgação de trabalho técnico e científico referente à ajuda técnica. Estabelecimento de parcerias com escolas e centros de educação profissional, centro de ensinos universitários e de pesquisa, no sentido de incrementar a formação de profissionais na área da ajuda técnica. Ou seja, cada vez mais, por exemplo, eu capacitando profissionais na área de ajuda técnica, que vão desenvolver, por exemplo, próteses. Esse cara ele é de muito valor. Ele tem uma valia muito grande. Incentiva a formação e treinamento de ortotesistas e protesistas. Gente, você sabe a diferença de órtese e prótese? Já falaram para você? Órtese e prótese. Gente, a prótese, ela substitui ela vai substituir a órtese. Ela vai fazer o quê? Ela vai consertar. Como assim, Geraldo? Vamos lá. Eu não tenho dente, sou banguelo. Banguelo, sou banguelo. O vovô colocou a dentadura na boca. O que ele colocou? A sua prótese dentária. Porque a prótese, ela fez o quê? Ela substituiu uma função. Agora, a órtese. Geraldo, eu estou com um dente torto. Eu vou colocar um aparelho ortodôntico para consertar. Me dá outro exemplo, Geraldo? A pessoa não tem uma perna. Ela coloca uma perna mecânica. Ela colocou uma prótese.
Ah, Geraldo, aquela criança tem o pezinho tortinho para dentro e ela precisa consertar aquilo ali. Ela coloca uma bota ortopédica. Entendeu a diferença de órtese e prótese? Órtese é para consertar, prótese é para substituir, ok? Vamos lá. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos institui comitê de ajudas técnicas constituída por profissionais que atuam nesta área e que será responsável por, vamos lá, qual a responsabilidade? Estruturação das diretrizes da área de conhecimento, estabelecimento de competências desta área, realização de estudos com o intuito de subsidiar, elaboração de normas a respeito de ajudas técnicas, levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com um tema, detecção dos centros regionais de referência em ajudas técnicas, objetivando a formação de rede nacional integrada. Gente, essa formação de uma rede nacional integrada é muito importante, porque às vezes eu tenho profissionais que são extremamente habilidosos numa determinada localidade do país em produzir uma ajuda técnica, mas do outro lado eu preciso dessa ajuda técnica. Então, quando eu crio essa rede integrada, eu facilito, eu melhoro toda essa estrutura. O Comitê de Ajuda Técnica será supervisionado pela CORD e participará no Programa Nacional de Acessibilidade com vistas a garantir o disposto no nosso artigo 62, que a gente já estudou. Os serviços a serem prestados pelos membros do Comitê de Ajudas Técnicas são considerados relevantes e não serão remunerados. Outra coisa que vai cair em aula para você, vai cair em prova, não serão remunerados. É o tipo de prova que a FCC adora fazer. Ele bota, e serão remunerados. Não, e não serão remunerados. Entendeu? Perfeito? Marca isso no teu material. Do Programa Nacional de Acessibilidade. O Programa Nacional de Acessibilidade, sob a coordenação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, por intermédio da CORD, integrará os planos plurianuais e diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Ou seja, ele vai integrar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, justamente para que eu tenha o quê? Dinheiro dentro do caixa para poder dar determinadas isenções, incentivos fiscais, financiar centro de pesquisas, fazer fomento em algumas áreas que a gente aprendeu aqui, por isso que vai ter. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, na condição de coordenadora do Programa Nacional de Acessibilidade, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações. Se é dentre outras, estamos diante de quê? Rol exemplificativo. Tá? Dentre outras, apoio, promoção e capacitação e especialização de recursos humanos em acessibilidade e ajuda técnica. Gente, isso aqui é o primordial. Hoje, nós até temos bastante tecnologias, mas o que nos falta mesmo, que a gente olha no dia a dia, é recurso humano para tratar com dignidade quem está precisando. Acompanhamento e aperfeiçoamento da legislação sobre acessibilidade, ou seja, ela não somente acompanha, mas ela vai aperfeiçoando. Um exemplo que a gente vê é que nós estamos no decreto aqui, que regulamenta 10.048 a 10.098, mas se você olhar a lei 13.146, ela foi aperfeiçoada. Ela repete alguns dispositivos aqui de dentro e ela foi extremamente aperfeiçoada. A edição, publicação, distribuição de títulos referentes à temática de acessibilidade. Cooperação com o Estado, Distrito Federal e municípios para a elaboração de estudos e diagnósticos sobre a situação da acessibilidade arquitetônica, urbanística e transporte, comunicação e informação. Por que eu tenho que ter essa ligação entre o governo federal, estadual, municipal? Por quê? Galera, justamente para que a gente venha traçar um plano de acessibilidade. Vou te dar um exemplo. Você aí na sua cidade, você tem aquela área que é mais moderna, aonde tem um crescimento planejado, aonde você tem vias largas, você tem passeios, calçadas mais largas, com rampas de acesso, e você tem aquela área que é mais antiga, é uma área mais histórica, ou então um bairro mais tradicional, que não tem calçadas tão largas, as ruas são mais estreitas. Então você está percebendo que a administração pública, ela tem que
entender da situação arquitetônica, urbanística daquela cidade, daquela localidade, porque cada local vai ter que ter um planejamento diferenciado para poder atender os anseios da pessoa com deficiência e também atender os anseios legais. Apoio e realização de campanhas informativas e educativas sobre a acessibilidade. Isso daqui também é muito importante. Promoção, porque, gente, quando a gente fala sobre acessibilidade, nós temos diversos tipos, né, de barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta. Por exemplo, quando uma pessoa, ela tem uma discriminação, ela tem uma atitude contrária à pessoa com deficiência, eu tenho uma barreira atitudinal. E aquilo ali poderia ser suprida simplesmente com uma orientação adequada da pessoa. Vamos lá. Promoção de concursos nacionais sobre a temática de acessibilidade. Estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de Acessibilidade. Perfeito? Vamos lá então. Disposições finais no capítulo 9. Os programas nacionais de desenvolvimento urbano, os projetos de revitalização, recuperação ou reabilitação urbana incluirão ações destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, nos transportes e na comunicação e informação devidamente adequadas às exigências desse decreto. Ou seja, esses programas nacionais de desenvolvimento, eliminação de barreira arquitetônica e urbanística, colocando rampas de acesso, equipamento de deslocamento eletrônico vertical, pode ser elevador, pode ser plataforma, enfim. Beleza? Show? O artigo 70, ele fala que o artigo 4º do decreto 3298 passa a vigorar com as seguintes alterações, enfim. Aí ele menciona aqui a alteração que foi trazida, tá? E depois ele passa aqui, fala das revogações, falando a respeito de outras legislações. Perfeito? Que esse finalzinho aqui, a mesma semelhança que quando você for estudar, se vier a cair no teu concurso, lógico, a 13.146, até o artigo 94, 95, ela trata de uma temática nova e logo após, só modificação nas legislações anteriores. Perfeito? É o que você viu aqui agora. Galera, eu agradeço imensamente a sua presença até o final. A gente foi numa pegada muito grande aí nesse decreto e eu tenho certeza absoluta que a gente esgotou todas as possibilidades de questões que possam vir a ser cobradas para vocês. Eu agradeço muito a sua presença até o final e saiba que nós, eu, você, o LAC Concursos, ele está junto com você até a posse. O nosso compromisso é sério. O nosso compromisso é pela sua aprovação. Nós aqui não vendemos educação, nós aqui vendemos mudança de vida. E o seu objetivo é mudar de vida e o nosso é fazer com que você alcance ele. Perfeito? Então, conte comigo até o final. Eu estou junto com você até a posse. Um beijo no seu coração e você clica lá. Se a aula foi bacana, se não foi bacana, se foi legal. Perfeito? Eu encerro agora esse bloco teórico e eu vou começar agora um bloco só de exercícios dessa legislação aqui, da 10.098, da 10.048 e desse decreto, para poder fechar com chave de ouro, tá bom? A gente separou em blocos distintos, por quê? Eu tenho a 10.098, eu fiz em um bloco, a 10.048 eu fiz no outro bloco, e eu fiz um outro bloco só com um decreto que regulamenta as duas. Agora eu faço um bloquinho de questões em cima disso tudo aí que a gente falou, tá bom? Um beijo grande no seu coração, fique com Deus e até a próxima aula, e que a aprovação chegue mais rápido do que você imagine. Até mais, tchau, tchau.